Salve, salve! Salve, salve! Olá, eu vou contar uma do pastor Samuel Doctório. Samuel Doctório tinha cidadania libanesa e tinha cidadania americana. Ele falou assim pra gente numa palestra. Eu não sei se ele tinha lá o passaporte diplomático e isso era considerado cidadania, mas ele pregou também. Ele era o Billy Graham do Oriente, né? Porque o Billy Graham nosso, do Ocidente, né? Morreu agora há 2 anos, com 96 anos de idade. Pregou também em mais de 96 países do mundo. O Dr. Samuel era o Billy Graham do Oriente. E ele conta, entre as muitas histórias que ele contava, ele ia num país para ficar 1 mês, ficava 6, ele ia para um país para ficar 6 meses, ficava 2 anos. Isso aconteceu com Paulo também, né? Paulo foi a Corinto para abrir a igreja, ficou lá 18 meses, 1 ano e meio. Foi a Éfeso, ficou 2, 3 anos. Foi a Filipos, né? Ele acabou ficando lá 3 anos, ensinando lá na igreja, na escola. Com licença, com licença. Um filósofo Trajano emprestou uma escola que estava fechada e ele usou essa escola para dar aula da manhã até a noite durante 3 anos lá. O apóstolo São Paulo foi muito trabalhador, né? Devagar a gente vai contando as histórias, tá? Então, Samuel foi na Escócia para ficar 1 mês, ficou 6. E ele foi convidado para pregar numa igreja no domingo de manhã e resolveu pregar sobre o dízimo. A palavra dízimo vem de 10ª parte daquilo que as pessoas ganham. A Bíblia diz que o Abraão, que é o pai da fé, ele dava dízimo de tudo. O que é dar dízimo de tudo? Se ele tinha galinhas, vendia 1 dúzia de ovos, ele dava o dízimo. Se ele vendia leite, ele dava o dízimo daquilo. Porque tem pessoas que às vezes tem 2, 3 rendas, só dão dízimo de 1 renda. Eu conheci um irmão, fui pastor de um irmão que construía casas, e ele foi aposentado por invalidez. E aconteceu uma coisa assim meio chata, né? Que ele não estava bem, não foi ao culto. Depois fomos lá e aquela igreja era de militares. Eu tinha muitos militares, o meu vice-presidente era um militar. E o militar, naquele momento, falou para ele assim: fulano de tal, você dá dízimo de aleijado? Ele levou o maior susto. Ele ficou assustado. Ele falou: não, sabe por que você dá dízimo de aleijado? Porque você só dá dízimo do que você ganha no NPS. Mas das casas que você constrói e vende, você não entrega o dízimo. E eu não sabia nada de tesouraria, não foi um assunto, eu nunca fui tesoureiro de igreja. Eu nunca me envolvi com o assunto de saber tesouraria nas assembleias. Eu perguntava para o tesoureiro se aquele dinheiro, às vezes eu perguntava se havia aquele dinheiro no caixa, ele dizia que não, que já tinha gastado, que, entendeu? Só estava ali em número, só no papel. Mas vamos voltar lá. Samuel estava pregando sobre dízimo. E ele disse que o povo da Escócia é diferente do Brasil, né? O brasileiro é generoso. O brasileiro não tem dificuldade para ser dizimista, não tem dificuldade para ser ofertante, não tem dificuldade para fazer campanhas, né? O brasileiro não tem essa dificuldade. O brasileiro, você pode dar um sorrisal na mão dele e jogar nesse mar, que o sorrisal derrete. Mas tem gente que não deixa o sorrisal derreter. Tem gente que você vai num restaurante com ele e ele não enfia a mão no bolso porque lá tem algum escorpião. Tudo isso é fato. E ele estava pregando na igreja da Escócia e ele disse que lá as pessoas têm mãozinha de bebê também. Você já viu uma mãozinha de neném? Na maioria das vezes elas ficam fechadinhas. E um homem estava sentado na primeira fila de bancos e os relógios ali naquela época, ali na Escócia, era de algibeira. E um homem, enquanto ele pregava, um homem tirou o relógio a primeira vez. Eu não sei se o horário, se ele estava cumprindo horário ou não, eu creio que estava, né? Mas é lógico que uma igreja que recebe um pastor daquela magnitude também está querendo ouvir, né? Um homem daquele, né? Que pregou não sei em quantos países do mundo. Uma sabedoria extraordinária, te dá prazer. Você não sente a hora passar, você não quer ir embora. Aí o indivíduo tirou o relógio, acho que uma segunda vez ou terceira. O doutor Samuel estava pregando, perguntou para ele: escuta, quantas horas são? Aí o cara guardou, talvez por educação, e não olhou mais. Só que ele pregou naquela manhã, né? Ele falou que pregou sobre dízimo, né? Deve ter falado que nós temos que... É uma contabilidade divina. O dia que perguntaram isso para Jesus se deveria pagar imposto, ninguém estava perguntando nada de Deus. Ele falou: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E outra coisa, você sabia que os Césares não acreditam em nós? Por exemplo, os impostos já são descontados na fonte.
Por exemplo, quando você compra um açúcar, um arroz, esse dinheiro não vem na sua mão para depois você pagar não. Lá no caixa do supermercado, ele já vai para o governo. Por exemplo, quando você recebe pagamento de um lugar que você trabalha, uma indústria, algum lugar, a Previdência Social já vem descontado, o imposto de renda já vem descontado, o governo não deixa vir na nossa mão, Deus deixa. Só que ninguém estava falando de Deus, aí Jesus pediu para trazer uma moeda, porque a moeda tem cara e coroa. De um lado, ela tem o poder que mandou fazer aquela moeda. Por exemplo, ali tinha a foto, a efígie de César. E ele perguntou de que essa foto era de César. E do outro lado tem o valor da moeda. Então ele foi e disse assim: dê a César o que é de César. Ninguém estava nada de Deus. E dê a Deus o que é de Deus, meu filho. O que é de Deus você tem que dar. Olha, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele disse que podia comer de todas as árvores, menos de uma, que dava 2 tipos de fruto. O fruto da árvore da vida e o fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus expulsou ele do jardim, porque se ele comesse da vida, Jesus não poderia vir. Mas, voltando ao ponto, Samuel foi para a porta, porque é um hábito das igrejas elegantes. Começou a pegar na mão de um, na mão de outro, desejar um bom almoço, né? Não sei se ele pregaria naquela igreja à noite, uma boa semana, um bom domingo, né? Um bom descanso, né? Boas visitas. E é o dia, né? Porque Deus descansou no sábado, mas nós descansamos no domingo, porque Ele ressuscitou no domingo, porque a igreja se reuniu no domingo. Eu estou falando isso, enquanto eu estou falando isso para vocês, todas as minhas palavras vai ter teologia, tá? Vai ter teologia e vai ter o conhecimento geral. Aí esse homem ficou por último. Quando ele chegou na porta, eu falei para vocês que o Dr. Samuel Doctor era um homem de uma sabedoria ímpar. O homem chegou na porta, cumprimentou e falou para ele assim: Dr. Samuel, esse negócio de dízimo é coisa do Velho Testamento? Dr. Samuel olhou para ele e falou: escuta, se eu te falar o que está no Novo, você me promete que vai cumprir? Ele falou: mas peraí, o que está no Novo? Ele ficou com medo. Olha, as pessoas costumam falar que está no Velho Testamento quando as pessoas não querem obedecer, né, alguma coisa, porque o sábado foi mudado mesmo. Lá no capítulo 12 de Mateus, Jesus curou no sábado e foi mudado. Os fariseus ficaram com muita raiva disso, né? Tudo isso era motivo para matá-lo, né? Mas ele mostrou que não é pegar no dia, não. Porque todos os dias são santos, todos os dias foi Deus que fez. Mas, olha só. Olha só, em Mateus, está no Novo Testamento, Mateus 23, Jesus prega o seguinte, ele fala para os fariseus: olha, vocês são muito zelosos, vocês dão o dízimo do coentro, do endro e do cominho, olha, tempero, coisa pequenininha, vocês são tão zelosos que vocês dão dízimo de coisas bem pequenas, mas vocês são zelosos, mas vocês não praticam justiça, vocês não praticam amor, vocês não praticam piedade, vocês não praticam misericórdia. Vocês devem incluir na lista de vocês estas coisas. Olha, usou o pronome demonstrativo da primeira pessoa. Vocês devem incluir estas coisas e não deixar aquelas. Olha, os pronomes demonstrativos, você sabe, né? Primeira pessoa é esta, este e isto. Primeira pessoa, segunda pessoa, essa e isso. E terceira pessoa, aquela, aquele e aquilo. Por exemplo, quando uma coisa está perto de mim, esse óculos aqui está perto de mim. Se eu for falar com você, eu digo este óculos. Ele está perto de mim. Se eu for falar de algo que esteja mais longe de mim, próximo de você, eu digo esse óculos que está aí com você. Mas se o óculos estiver longe de mim e longe de você, a gente diz aquele óculos. Olha, quando a gente fala esta, é aquilo que está próximo de nós. Essa é o que está próximo de quem está ouvindo. E aquela está longe do emissor e do receptor. Jesus falou: vocês devem fazer estas, quais que estavam próximas. Vocês devem incluir na agenda, no combo, no kit de vocês, a misericórdia, a bondade, a justiça nos julgamentos, amor ao próximo, amor a Deus. E não devem omitir aquelas. Eu não estou mandando vocês parar de dar o dízimo, não. Dízimo foi criado, depois estabeleceu-se como lei. É para entregar o dízimo. Quando eu falei de Adão e Eva, que eles tinham uma árvore proibida, você não pode comer tudo que você come, que você ganha, não. Porque o alimento, ou você come ou é semente. Se você come todas as sementes, sabe por que tem gente que não colhe nada na vida? Porque ele come a semente. Porque ele não dá nada para ninguém, ele não planta. Olha, a Bíblia diz lá em Gálatas 6, 5, 6, né? 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
Porque tudo que o homem semear, Deus também ceifará. Né? Se você come a semente, você não dá nada para ninguém, você não abre a mão, você não enxerga a obra de Deus, você não enxerga os carentes, você não tem sensibilidade, você está comendo as sementes, você não ajuda ninguém em nada. Então você não tem nada para colher. É como se você não tivesse lavoura nenhuma, tá? Ó, um beijão no coração, reflita aí, tá? Olha, não deixe de escrever lá não, tá? Eu não peço muito isso, porque eu entendo inteligentemente que uma pessoa que vê uma coisa que ajuda, que edifica, que traz ideias, eu tenho que falar delas, eu tenho que divulgá-las, tá? Ó, médico nenhum manda falar dele, mas se Deus o ilumina, se dele é bem sucedido, todo mundo fala que esse médico é bom e um punhado de gente aparece lá, tá? Um beijão no coração aí. Pra você aqui, as histórias, o mar e essa figura aqui pálida, humilde, tá? Que conta com a sua generosidade, conta com a sua oração e conta com a sua simpatia e com a sua empatia também, tá? Um abraço.